Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso seminário. Não sei, vocês, não parece que a gente já está uma semana aqui, né? Tá tão intenso que parece que a gente está há muitos dias aqui. Então, vamos retomar. Agora a gente vai conhecer a linha de pesquisa da educação ambiental com a professora doutora Suzete. Sim. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês, sobretudo falando de educação ambiental, né? Eu sou, acho que da linha de educação ambiental, eu sou a mais antiga, né? Agora sou, né? A professora Icleia já pediu o desligamento, né? Essa linha, ela foi criada desde o início da proposta do programa profissional. Então, desde o início, foram criadas as 3 linhas, e uma delas era a linha de educação ambiental. Então, a gente tem o programa Ensino de Ciências, 2 áreas de concentração. Uma das áreas de concentração é educação ambiental, e uma única linha que a gente chama de educação ambiental. É uma linha assim de reflexões bastante amplas, né? Tanto é que a gente resolveu o problema, Nádia, no grupo de pesquisa, né? No nosso grupo de pesquisa SACI, dentro do grupo de pesquisa, nós subdividimos em 3 linhas, tá? Então, a gente trabalha naquelas 3 vertentes. Uma vertente é educação formal. Na educação formal, a gente trabalha desde ensino e aprendizagem, formação de professores, currículo, políticas educacionais, etc. Uma outra linha que é mais voltada mesmo para a epistemologia, né, da área, que é muito ampla, e uma terceira linha dentro do grupo de pesquisa que a gente discute educação ambiental não formal. Como a professora Maria Inês mencionou, na linha educação ambiental, a gente não tem só a vertente da escola, da universidade, a gente tem a vertente não formal, né? Com muitas pesquisas, né? Então, área de concentração e linha de pesquisa educação ambiental. Pode passar. Então, o que nós refletimos na linha? Muita coisa, é bastante amplo, tá? Então, o que está no centro da questão da linha é a degradação do ambiente diante de um sentimento que a gente chama de estético, moral e ético, de valorização de uma nova relação do ser humano com a natureza. Por que não só ético, porque moral também? Porque nós estudamos as políticas públicas, a legislação ambiental, as legislações que nos embasam nas nossas discussões, nas nossas reflexões e nas nossas ações, né? Com isto, a linha faz reflexões filosóficas, e aí políticas, sociológicas, antropológicas, né? Isso é muito forte na linha. E isto demanda dos estudantes da linha a busca por estudos outros. Acabei de falar agora com a Bárbara, que entrou no mestrado e vai fazer uma disciplina de ciências sociais, né, num outro curso, né? Ela quer compreender ciências sociais, que as ciências sociais basicamente estuda política, sociologia, antropologia, né? E isso é muito importante para a gente discutir a relação do ser humano com a natureza, sobretudo nas questões educativas. Então, o foco nosso é esse, né? A definição de educação ambiental, tirei lá do programa, né? A definição de educação ambiental como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, é,
orientada para a resolução de problemas concretos do meio ambiente, é uma definição do MEC, tem sido contextualizada e ampliada no nosso programa. Então, a gente entende a educação ambiental como uma dimensão da educação, de uma forma geral, tanto a educação formal ou a não formal, ou a informal, que a gente discute isso também, os meios de comunicação, a influência dos meios de comunicação nos processos educativos, na percepção das pessoas, né? Então, a gente tem ampliado, contextualizado essa discussão, né, sobre o ponto de vista teórico e metodológico. Então, nós temos, com a participação de vários professores, vários aportes teóricos que estão nos orientando, tanto aportes teóricos específicos quanto metodológicos de pesquisa, tá? E a gente tem buscado a crítica, o diálogo, a participação e a emancipação social. Por quê, gente? Porque a educação ambiental, desde quando ela foi proposta no mundo, vamos dizer assim, né? Ela veio como uma proposta política de transformação social. Né? Por que educação ambiental? Porque o planeta Terra estava sendo ameaçado por uma série de questões, né? E a degradação ambiental, ela não é só ambiental, ela é uma degradação social, né? Então, a educação ambiental, ela surge como uma proposta política de intervenção social, uma proposta política de participação, né? E é isso que a gente vem fazendo no nosso programa. Com isto, tem sido muito importante para a gente a questão das políticas públicas de educação ambiental, na sua relação com as políticas de educação, por exemplo. A gente tem vários trabalhos agora, recentemente, sobre a BNCC, o currículo de educação ambiental e a BNCC, que a BNCC fez desaparecer a educação ambiental, de certa forma, né? E a gente precisa discutir isso, como disse a professora Vera. É uma questão muito importante na educação brasileira. Então, as políticas públicas, elas são fundamentais para a gente. A gente discute também políticas públicas de meio ambiente na sua relação com a educação ambiental. Então, professora Maria Helena, por exemplo, ela trabalha com a temática da água. A água, né, no Brasil e no mundo, hoje, é normatizada, né? Existem leis, existem programas. No Brasil tem toda uma discussão sobre a água. Mesmo assim, a água continua cada vez mais degradada, mais poluída, etc., né? Então, como é que está esta política de recursos hídricos, como é chamado no Brasil? Nós sabemos que as mudanças ambientais, elas não vão ocorrer por decreto, por leis, por políticas simples, né? As mudanças ambientais, elas pressupõem a mudança no modo de vida das pessoas, a mudança da sociedade. Então, todas essas questões a gente precisa relacionar com a educação ambiental, né? É nesse sentido que a educação ambiental ela vai tendo inserção em diversos aspectos da política, tanto a política educacional brasileira, quanto a política de meio ambiente. Tem uma teórica nossa, uma de nossas referências, né, Isabel Carvalho, que ela mostra como a política de educação ambiental, a própria educação ambiental, ela vai surgindo e se transformando juntamente com a política de meio ambiente. Então, são duas políticas que crescem, né, e se constituem juntas. Então, a gente faz essa discussão. Outros temas
que são importantes hoje na política educacional são discutidas na educação ambiental. Eu tenho uma orientanda hoje que trabalha gênero e educação ambiental, né? Nós temos alunos que trabalham interculturalidade e educação ambiental, né? Então, são todas questões que fazem parte da discussão teórica sobre educação e sobre o ensino brasileiro, né? Então, a linha se caracteriza por uma investigação que se convencionou a chamar no campo de pesquisa de educação ambiental crítica. Hoje a gente está brincando aqui, né? Quando deixa eu ver se eu lembro o nome, a Heloísa estava falando e a nossa aluna, esqueci o nome dela, nova. Hã? A Micaela, né? Quando a Micaela foi criar lá o personagem dela, né? E ela falou educação ambiental e a gente colocou crítica. Por que crítica? É uma discussão que se faz no Brasil. Porque quando a educação ambiental chega no Brasil, ela chega num sentido muito que a gente chamava de biologizante. E havia uma confusão entre educação ambiental e ecologia. Educação ambiental não é ecologia. Ecologia é uma ciência que tem seus pressupostos, muito importante para a educação ambiental, mas a educação ambiental é outra coisa, né? É educação, né? Então não é ecologia. E no Brasil, a gente foi buscando caracterizar o que seria essa educação ambiental crítica. E hoje a gente reforça essa ideia de uma educação ambiental crítica. E ela vai criando assim mais adjetivos. Crítica decolonial, crítica, me ajuda aí, pós-crítica, Lui está trabalhando uma educação ambiental profunda, com uma nova teoria, né? Está experienciando a teoria em práticas de educação ambiental, né? Agora está com um pós-doutorado, né? E fez um trabalho de doutorado muito bonito e vai aprofundar mais essa ecologia profunda que ele está perseguindo aí. Eu acho que, com certeza, Maria Inês vai ser uma referência no Brasil de ecologia profunda, viu? Então, a gente tem essa perspectiva da educação ambiental crítica muito forte no programa. Há uns anos atrás, eu, a Ângela e a professora Icleia fizemos uma pesquisa sobre a presença do Paulo Freire na educação ambiental do programa. Escrevemos, inclusive, um artigo. E a presença freiriana é muito grande. Não só aqui, mas na educação ambiental brasileira, né? Freire, apesar de nunca ter escrito sobre educação ambiental, ele é o teórico mais importante da educação ambiental brasileira, né? E a gente pode afirmar que a educação ambiental brasileira é referência no exterior, né? O nosso convênio lá com a Itália, né? O convênio com a Itália não foi para a gente ir lá na Itália aprender com eles, foi para a gente ensiná-los lá. Então, qual foi a questão? A gente discutir a educação ambiental brasileira para que os italianos melhorem a proposta deles lá. E deu resultado. Isso a gente precisa escrever, deu resultado, né? Criaram laboratórios de educação ambiental lá. E por que nós temos uma educação ambiental que é referência no mundo? Por conta da nossa diversidade biológica e por conta da nossa diversidade cultural. Isto faz com que os educadores ambientais, tanto em escolas quanto em outros espaços educativos, se esforcem para repensar processos educativos de ensino, de aprendizagem, de educação ambiental. Então, como é que eu faço isso numa comunidade indígena, já que a antropologia me diz que cada comunidade indígena é uma única?
não é? Como é que eu faço isso com pescadores, com um grupo de pescadores, né? Que tem uma percepção diferenciada ali da natureza e do seu uso ali. Como é que eu faço isso? Hoje você citou o museu. Como é que eu faço isso com os visitantes de museus, né? Diferentes públicos? Como é que eu faço isso a partir de uma ONG? Bárbara trabalha numa ONG que trabalha com percepção de animais silvestres, né? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu cuido desses animais silvestres, sabendo que eles são tão importantes para a natureza e para a relação, as relações da própria natureza e nossa relação com a natureza, né? Então, na educação ambiental, a gente amplia muito as discussões. Isto é muitas vezes complicado para a gente, e nós temos uma outra questão mais complexa aqui no programa. Vocês vão ver aí muitos programas, o orientador diz assim: eu trabalho com este tema. Quem quiser vir para esse programa vai trabalhar com este tema e vai trabalhar na minha pesquisa. Aqui a gente deixa isto mais aberto. Lógico que a gente direciona, né? A gente direciona, mas é aberto. Então, isto faz com que, muitas vezes, os orientadores precisam se desdobrar em torno de algumas temáticas para poder orientar o seu estudante, né? E, às vezes, a gente precisa até de coorientação, né? Como eu pedi agora. Uma coorientação para um estudante que quer fazer experimentos na área de química. Eu não sei química, eu não domino essa área, né? Então, são questões, muitas vezes, que a gente precisa até de uma coorientação. Pode passar. Bom, o corpo docente, vocês já conheceram alguns, né? Professora Alexandra Penedo de Pinho, né? Professora Alexandra, ela tem um trabalho muito interessante contra os agrotóxicos. Ela faz análises de agrotóxicos para o Ministério Público em comunidades que estão sofrendo esse tipo de degradação. E ela trabalha também com o tema das águas, né? Professora Bruna Gardenal, professora Bruna não está aqui, é de Aquidauana. A professora Bruna é bióloga, a Alexandra também é bióloga, e trabalha com etnoconhecimento. Então, a Bruna vem se dedicando à questão do etnoconhecimento. Mas nem sempre, mesmo que você tenha esse carinho pela temática, você vai orientar em etnoconhecimento, porque como os estudantes vêm com propostas variadas, né? Então o orientador às vezes precisa assumir, né, aquela proposta. Professora Maria Helena, que estava aqui, né? A sua orientanda, de que é a sua, né? Eliane, né? A professora Maria Helena também tem um forte trabalho com a questão dos recursos hídricos, né? E trabalha muito com comunidades, né? Grupos indígenas, de assentamentos, né? Ela faz um trabalho muito forte nesse sentido, com a educação ambiental não formal, né? Mas está orientando também a educação ambiental formal. Maria Helena também é bióloga, pode passar. Professora Lilian Giacomini também é bióloga. A educação ambiental não é de biólogos, hein, gente? É de qualquer área do conhecimento. E nós recebemos aqui estudantes de todas as áreas afins ao ensino, né? A professora Lilian, ela tem um forte trabalho voltado para a escola, né? E aí, formação de professores, currículo, práticas pedagógicas, e a professora Lília trabalha na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Professora Patrícia Mirandola, que estava aqui,
né? Professora Patrícia é lá de Três Lagoas, e a Patrícia também tem um carinho muito grande pelas pesquisas na área de políticas públicas, né? Então, ela tem orientado vários trabalhos que relacionam a educação ambiental com as políticas públicas. Há pouco tempo trabalhou com educação infantil e políticas públicas lá de Três Lagoas. Políticas públicas de educação ambiental para ambientes não formais, como centros, por exemplo, né? Professor Rogério Rodrigues Faria, a professora Patrícia é geógrafa e o professor Rogério também é biólogo. Os biólogos, até pela formação, eles buscam muito a educação ambiental, buscam muito, mas é uma área interdisciplinar, né, multidisciplinar, então é uma área que a gente comporta e é necessário muitas formações, né? O professor Rogério, ele tem trabalhado muito com a educação ambiental e divulgação científica, né? Educação ambiental e ensino de biologia, e ele faz um trabalho muito forte também na questão das coletas de dados, né? Ciência cidadã, exatamente, que é a divulgação científica. Pode passar. Professora Patrícia Bacinello, que estava aqui também. A professora Patrícia, o enfoque dela também é essa relação com as comunidades, né? Então, ela é a professora, por exemplo, que tem discutido decolonialidade conosco, que é uma temática muito importante no campo da educação ambiental. Por que é importante para a gente? Porque a mudança da sociedade pressupõe estudos antropológicos, pressupõe estudos sobre a sociedade, né? E conhecer a sociedade brasileira é importantíssimo para o professor trabalhar a educação ambiental, né? Conhecer os alunos, conhecer sua origem, conhecer suas necessidades. Então, e por último sou eu, né, a mais antiga da turma, estou no último quadriênio, né? Então, peguei aqui minhas últimas orientações, vou me aposentar se Deus quiser, logo, né? E eu como sou da turma mais velha, eu acabo trabalhando com muita coisa. Até porque eu fui da linha de formação de professores, orientei alguns trabalhos de formação de professores e também orientei trabalhos na linha de construção do conhecimento. Como a minha trajetória também foi uma trajetória sempre de formadora de professores, eu me apropriei muito das questões da própria educação, né, das teorias da educação. Então, eu acabo assumindo vários tipos de trabalho, de formação, tanto na educação formal quanto na educação não formal. Então, é isto, algo importante da nossa linha. Vem cá, Lui, já que você está com a camiseta, que eu não fiz um slide. Até porque você também vem para cá. Quem mais que está? O Adler, que não está aqui, né? A Bárbara já faz desde a graduação. A Bárbara está no nosso grupo de pesquisa desde a graduação. A gente tem um grupo de pesquisa que reúne todos os professores da educação ambiental, reúne todos os professores e todos os estudantes da linha. É um grupo imenso. Nós estamos agora até fazendo uma reformulação com apoio dessas grandes joias aqui, porque a professora não dá conta, né? Nós estamos agora reformulando o grupo. Cada um dos alunos vai assumir a organização de uma das linhas do grupo, para facilitar, né? Então, o nosso grupo está com, acho que umas 80 pessoas, né? Mais de 80 pessoas. Então, a gente vai fazer uma separação bem clara sobre pesquisa e sobre estudo. Porque essa turminha aqui é muito competente,
faz trabalho muito bom, nos ajuda bastante e tem muita visibilidade, né, o grupo. E a gente tem a ideia que nós já tivemos um grupo assim, do grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa ser um grupo militante também. Então a gente milita pela causa. É aquele grupo que, né, a gente já fez isso. Na política municipal de educação ambiental, a gente mandou uma cartinha lá para a prefeitura, né, que a gente está de olho nisso. Então, é um grupo que milita pela causa ambiental e a causa da educação ambiental. O nome é Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental, Saberes e Ciências, e que a gente chamou muito carinhosamente de SACI. Então, vocês são todos convidados para participar do SACI. As reuniões de estudo são abertas, né? Algumas a gente transmite pelo YouTube também, com apoio técnico aqui do Lui, né? A gente tem feito algo muito interessante que se chama Conversa com o Autor. A gente vê um artigo que está importante, a gente trouxe, por exemplo, o professor Daniel Andrade. O professor Daniel Andrade, no Brasil, lançou agora um artigo que questiona muito o principal artigo da educação ambiental presente nos artigos brasileiros. E ele questionou tudo, ele fez sabe, aquele rebuliço. E aí a gente fez contato com ele, colocamos o artigo para a turma ler e ele veio conversar conosco sobre o artigo. Muito legal, né? Então, a gente já chamou também o professor Sanches, né? Mas não, quem que veio? Então, Era do grupo dos céus. Tem um grupo famoso. Tem a Isabel Carvalho. Ah, maravilha. Ó, Isabel Carvalho é grande referência nossa. Então, está sendo muito bacana. um café, bares também. A gente quer levar o Saci para os bares, né? Para café. Aí a gente vai reunir lá. Isso, gente, porque eles estão fazendo, que a professora não dá conta, tá? Eu não dou conta. Boa, né? Também é humano. Exatamente, eu não dou conta. Mas o que a gente tem na linha de educação ambiental é alunos muito participativos, autônomos, como eu falei hoje, né? Que incorporam a questão da educação ambiental e se colocam nessas questões. Então, eles percebem, assim, eles perceberam ano passado que eu não estava dando conta, né? Perceberam e já reorganizaram o SACI, que a gente tem bastante carinho, né? Então, hoje a gente tem uma discussão, é uma discussão interna, mas os novos alunos estão convidados a participar, que é a discussão da reorganização, né? Apresentação da Lucimar e da outra menina da Itália. Elas Vão confirmar. apresentar, né? Tá, então tá bom. Elas vão ter que apresentar de novo, viu? Eu acho que tem que apresentar de novo para todo o programa. Para todo o programa, né? Porque eram duas alunas que foram para a Itália, ficaram 2 meses lá, realizando pesquisa, interagindo, e elas precisam mostrar a experiência delas, né? Para vocês terem uma ideia, quando a Lucimar é minha orientanda, trabalha com gênero. Quando ela chegou na Itália, estava sendo aprovada a lei de feminicídio na Itália, a primeira lei. E eu não sabia que a Itália tem muito feminicídio, muito. E aí, quando descobriram a Lucimara, nossa, era entrevista na rádio, entrevista na rádio, queriam conhecer a pesquisa, né? Então, é uma experiência fantástica e é o nosso programa lá, né? Então, eu pedi para elas fazerem um relatório para a gente colocar. Falar nisso, Marinês, eu não vi no site a parceria com a Itália.
Não está lá. Tá, só para dizer para vocês, a parceria da Itália, o convênio da Itália, não foi assinado especificamente com o programa nosso, porque o reitor quis assinar para toda a universidade. Então, qualquer programa pode estabelecer parceria. Tanto é que um colega nosso, professor do direito, fez contato comigo, porque eu estou como coordenadora lá, para ir para a Itália. Eu conversei lá e ele conseguiu uma orientadora lá. Exatamente, quando nós estivemos lá, a gente se aproximou das áreas humanas, né? Que nós, apesar de na CAPES estarmos na área multidisciplinar, né? Nós somos das áreas humanas, né? Então a gente se aproximou desse grupo e é esse grupo agora que pode abrir essas possibilidades para outros estudantes e professores, né? Tá. O Lui vai mandar o. Já mandou? Tá, então o link do grupo de pesquisa foi para o WhatsApp, né? O grupo geral de vocês. E o link da reunião de hoje, tá? Então são todos convidados. Não sei se vocês têm perguntas. Obrigada, Luiz. Obrigada. Não? Então, Temos alguma pergunta, pessoal? Parabéns. Obrigado, professora. Pessoal, nós temos alguns recadinhos antes de finalizar. Para o pessoal do YouTube foi um link de presença e um link de avaliação, né? Nossa programação de amanhã. Amanhã iniciamos às 8h30, com encontro de boas-vindas entre orientadores e orientandos. Depois a gente tem a apresentação do regimento e normas do programa, muito importante para a gente enquanto acadêmicos. À tarde, a gente tem uma palestra sobre saúde mental e inteligência emocional na vida acadêmica, com o palestrante Luiz Eduardo, que é psicólogo. E depois a gente finaliza com um tour guiado na. Tá, então pela manhã nós vamos ter a temática orientações, orientadores, o que é toda esse. Aí. gente, da orientação essa relação. E é muito importante cuidar da saúde mental, porque a gente já teve muito aluno que ficou doente. Muita gente. E nós começamos a trazer esses psicólogos aqui, né, a partir desses problemas, porque a pesquisa mexe com a gente, né, sobretudo num programa que a gente tem alunos trabalhadores, né, e tem suas casas, seus filhos, seus maridos, suas esposas, etc., né? Então, é muito importante cuidar da saúde e cuidar da relação com o orientador, né? Não ficar esperando só pelo orientador, não, porque a vida do orientador às vezes é maluca. Então, se não der um apertãozinho lá, carinhoso, tá? Mas tem que dar. Amanhã eu conversei já com vocês, né, sobre a impossibilidade de alguns virem, né, porque vocês hoje a maior parte é do mestrado e aí fizeram lá os acertos de trabalho, né, para ficar com a quinta livre e poder trabalhar na sexta, muitos de vocês, mas na medida do possível para os que tiverem essa disponibilidade, como diz a Suzete, muito importante. São 2 temas que vão acompanhá-los por todo o processo, tá? Tanto a orientação quanto os cuidados com a saúde mental. Além da parte burocrática do programa que ajuda na saúde mental. Conhecer bem regimento, conhecer bem a instituição, os locais, isso diminui a ansiedade, tá bom?
E para os que não puderem vir, não se esqueçam, né, que de repente no trabalho existe a possibilidade, eu não posso sair, mas existe a possibilidade de eu assistir pelo YouTube. Então, esses links estão sendo disponibilizados lá no grupo de vocês, né? Cada dia tem um link diferente, cada horário, mas não deixem, façam o possível para acompanhar, certo? Esperamos vocês. YouTube é para vocês responder os 2 formulários. Por enquanto, só responderam um. Cuida lá. Bom, gente, então foi um dia de muito aprendizado, de muito conhecimento, né? Nos conhecemos aqui, certamente vocês vão ter relações aí para a vida, né? Eu, quando entrei no mestrado, tive relações para a vida que até hoje eu tenho minhas colegas lá que entraram no mestrado comigo, e nós desejamos a vocês boas-vindas, caminhem com tranquilidade, temos ótimos professores aqui que não nos enlouquece. Às vezes acho que a gente enlouquece eles, né? Lembrando que nós tínhamos 2 listas, tá? Lá na entrada, a de manhã e a da tarde. Para cada lista vai gerar um certificado. Então, quem não assinou a lista, vai lá na recepção, assina. Amanhã retornamos 8h30, pessoal. Então, 8h30 é a hora que vai começar. Então, temos que estar aqui um pouquinho antes. Descansem, e sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Ah, vocês também, gente, têm que participar da avaliação. Então, vocês utilizem a câmera do celular, o QR Code, respondam para nós a avaliação do dia de hoje. É muito importante para que, só para dar um spoiler, né, professora? Esse grupo aqui faz parte do que vocês vão colher para frente da qualidade do programa. Então, daqui a pouco é vocês que vão estar aqui e vocês vão precisar dessas análises estatísticas e de todo o processo para melhorar cada vez mais um programa. Então, cada vez que a gente pede alguma coisa, seja no grupo, seja para responder um link, uma avaliação, isso é importante para que a gente suba a nossa qualidade do programa. Isso impacta em distribuição de bolsas, que é muito importante, e impacta na nossa titulação depois. Quanto mais elevado é o programa, melhor nota tem o programa, melhor é para a nossa titulação. Então, sempre quando a gente pedir alguma coisa em grupo, por meio dos colegas, nos ajudem a fazer isso, porque o ano que vem é alguém de vocês que vai estar aqui, tá bom? Então, um bom final de dia para todo mundo. Não? Achei que você tinha perguntado alguma coisa. Tá bom, então, gente. Então, estamos liberados a descansar.